no ar mais um programa Missão Educar. E nós trazemos hoje para um bate-papo aqui a professora Maria Cristina Pedro Bis para falar de um assunto sobre o CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, criado pela OMS em 2001 e concretizado em 2004, conceitualiza a funcionalidade como uma interação dinâmica entre a condição de saúde de uma pessoa, os fatores ambientais e os fatores pessoais. Integra os processos principais de modelos de incapacidade, o modelo médico e o modelo social com uma síntese biopsicossocial. E para falar disso, nada mais, nada menos do que a Cristina, que é fonoaudióloga, mestre em ensino em ciências de saúde pela Unifesp, doutoranda em saúde interdisciplinaridade e reabilitação pela Unicamp e membro da diretoria executiva da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Professora, seja bem-vinda ao programa Missão Educar. Muito obrigada pela oportunidade de falar desse tema que é tão instigante e necessário, né? Obrigada, Dirceu, pela oportunidade aí, e também falar um pouco do livro que a gente lançou há pouco. É sempre um prazer e uma honra aqui falar um pouquinho disso. Então, vamos começar esse nosso bate-papo. Vou pedir para o Lucas projetar a imagem do livro. Enquanto isso, eu gostaria que você me respondesse uma pergunta, porque muitas pessoas, poucas pessoas conhecem o que é o CIF. E em termos gerais, depois você fala da estrutura, mas em termos gerais, o que é o CIF? Então, antes de falar da CIF, a CIF é uma classificação, né? Por isso que é feminino, né? Antes de entrar já na CIF, é importante a gente recuperar o conceito de saúde que vem da Organização Mundial de Saúde, né? Então, saúde é um completo estado de bem-estar físico, psíquico, mental e social, né? Se eu tenho essa perspectiva da saúde, eu preciso considerar outros aspectos, né, para falar de saúde. Então, por exemplo, eu preciso considerar as condições de habitação, educação. Então, esses fatores ambientais e contextuais são muito importantes. A CIF, ela faz parte da família de classificações da Organização Mundial de Saúde. São classificações estatísticas, a gente conhece muito a CID, que é a classificação de doenças, né? Todo mundo, quando vai no médico, precisa de um atestado, ele coloca lá a CID. Mas a CID, ela nos dá dados de morbidade e mortalidade. Então, a gente sabe o número de pessoas com diabetes, mas a gente não sabe as consequências dessa condição de saúde na vida da pessoa. Então, foi pensando nisso que a Organização Mundial de Saúde desenvolveu essa classificação que vai trazer dados de funcionalidade e incapacidade, né? Então, vamos pegar essa questão do diabetes. Eu parto dessa condição de saúde e para ter dados assim, qual é o impacto na vida? Quais são as consequências desse diabetes, né? Quantas pessoas sofreram uma amputação e, por conta disso, precisaram de uma prótese? O tempo de internação? Que tipo de recuperação? Qual foi o sucesso desse processo de reabilitação que ela teve? Então, esses dados de funcionalidade e incapacidade a gente não tem, né? A gente está falando de uma condição de saúde, mas não necessariamente para classificar pela CIF, nós precisamos ter uma condição de saúde, ou então uma CID, né? Ou seja, não se fala na doença, mas de uma condição de saúde. E por que a CIF é tão desconhecida? Ela de uma certa forma, ela é recente, né? Ela foi traduzida para o Brasil em 2004, e ainda vem sendo, a CIF, na realidade, a grande necessidade dela e a luta que a gente vem fazendo aí é de inserir no sistema de informação. Como nós temos todos os códigos, porque são códigos, né? Como nós temos todos esses códigos da CID, por exemplo, no sistema de informação, nós precisaríamos também ter da CIF, né? E que é isso que vai munir os serviços de saúde no uso da CIF também, né? A gente precisa de mais disposição a respeito da CIF no sentido de criações de decretos, né? Nós temos no Brasil
um modelo que é muito exitoso, que é a avaliação para concessão do benefício de prestação continuada para a pessoa com deficiência. E eles utilizam a CIF nessa avaliação. Então, é um modelo bastante exitoso, já desde 2009, mas nós precisamos de mais desse tipo de iniciativa no sentido de implementá-la. É um trabalho que vem sendo feito, cada vez mais tem sido utilizado. Ela tem sido muito utilizada no Brasil para pesquisa, que é uma das funções da CIF, né? Mas a gente precisa ampliar, incorporar na rotina dos serviços. Né? A gente nota pela própria definição da CIF que ela se refere à questão da funcionalidade, da incapacidade e da saúde, que é diferente da CID. Agora, o que significa esse aspecto da saúde aí no meio? Então, a gente está falando do estado de saúde. E né? não do estado da doença. Exatamente. Mas explica um pouco melhor como é que é identificado esses aspectos da incapacidade dentro do processo da então, CIF. Aliás, eu vou até pedir, para você trouxe uma imagem, vou pedir para ele... Ô, Lucas, coloca aquela imagem que eu te passei da estrutura e deixa, enquanto isso, a Cristina vai estar explicando esse detalhe. Para que a gente possa falar de saúde, a gente tem que levar todos esses aspectos trazidos pela estrutura da CIF. Né? Então, eu parto ou não de uma condição de saúde, eu vou classificar o estado de saúde do indivíduo e eu vou levar em consideração as alterações da função e estrutura, né? O que isso limita a minha capacidade. Vou pegar um exemplo. Tá? Vamos colocar aqui para exemplificar essa estrutura da CIF. Eu tenho uma surdez, tá certo? O CID da surdez, a classificação da surdez, a CID é o H90. Então, a partir de uma surdez, eu vou ter uma alteração da função auditiva, né? A estrutura envolvida é a orelha, tá certo? Essa alteração da função vai me levar uma limitação na minha capacidade de ouvir, e isso vai me levar a uma restrição na minha participação. Conversar com as pessoas depende, claro, do grau que está comprometida essa função. Mas vai me levar a uma restrição na minha participação, eu conversar com as pessoas, eu frequentar a escola, eu ir para uma festa. Né? E isso daí, essa questão toda está contida na CID. Isso. Então, a CIF aproveita a descrição da CID e vai complementar. Naquela estrutura que a gente está vendo Lucas, ali, coloca aquela estrutura de novo. Eu parti de um estado de saúde de uma doença ou um distúrbio, que é a surdez. Essa surdez, ela teve, então, uma alteração na função e na estrutura. Então, eu tive uma alteração na função auditiva, que é uma função sensorial. A estrutura envolvida é o ouvido, tá certo? Isso vai me levar a uma limitação na minha atividade, ou seja, de ouvir. Eu vou estar com a minha capacidade limitada para ouvir. Isso vai levar a uma restrição na minha participação. Então, é isso tudo que eu falei para você. Ir para uma festa, ouvir as pessoas, participar da escola. Porém, se essa pessoa tiver acesso, e aí entra os fatores ambientais, a um fonoaudiólogo, a um otorrino, a um aparelho auditivo, colocar esse aparelho, protetizar, passar por todo o processo de reabilitação e adaptação desse aparelho, a participação dessa pessoa está garantida, tá certo? Porém, se eu não tivesse o ambiente com um facilitador, né? Eu não tiver esses recursos, eu vou ter a minha participação restrita. Né? Então, a CIF, ela considera tudo isso. Por isso que a gente fala de um modelo de funcionalidade, porque ela considera todos esses aspectos. Então, a incapacidade, a função, a estrutura. A incapacidade não se foca na pessoa. Exatamente. Mas em todas essas condições que você falou. Essa é a grande, o mais pungente da CIF, sabe? No sentido de fazer uma mudança de paradigma mesmo que a gente tem hoje. Tirando, né, Cristina, aquela questão da culpa do próprio indivíduo. Né? Eu sou assim, então eu sou culpado. Aí realmente restringe, ele se auto-restringe porque o meio, em primeiro lugar, o restringiu. Exatamente. A responsabilidade, né, Dirceu, pela sua condição. Tá certo? Então, você tem que considerar todos esses aspectos.
A gente perdeu há pouco tempo, semana passada, o Stephen Hawking. E ele faz o preâmbulo nós temos um relatório que foi organizado pela Organização Mundial de Saúde, que é o Relatório Mundial sobre a Deficiência. Ele faz o preâmbulo. E ele, no preâmbulo, ele diz que a deficiência ela não é o definidor do insucesso, né? Que, claro, ele se coloca numa condição de sortudo, ele diz isso, porque ele teve condições, a assistência à saúde de qualidade, porque ele teve condições de ter assistentes que ajudavam no dia a dia, na sua rotina, porque ele teve condições de ter uma casa adaptada, um bom emprego, né? Ele teve condições de ir além, porque ele teve condições de ter pessoas ligadas à informática que conseguiram desenvolver um sistema onde ele pôde se comunicar, né? Isso é maravilhoso, né? E aí ele mesmo coloca a responsabilidade de todos os gestores, de todos os envolvidos, no sentido de que todos tenham direito a isso, tá certo? Então ele acabou definindo aí o que era a CIF no contexto geral, exatamente, né? Porque ele mostra, até ele se coloca na posição de dizer assim, se não fosse a atividade dele, provavelmente, como você falou, não conheceríamos os buracos né? negros. Pois realmente ele teve essa sorte. Aí, olhando esse caso do Stephen Hawking, a gente entende, à luz da CIF, ele teve funcionalidade, ele teve garantida a participação, ele pôde desenvolver pesquisas, ele desenvolveu pesquisas até agora há pouco tempo. Eu estava vendo que ele tem aí dados do fim do universo que vai ser apresentados e coisas do tipo. Então, assim, isso tudo permitiu. Então, e olha que era uma deficiência que ele tinha totalmente limitante, né? Ele acabou tendo, para poder sintetizar a voz dele, para ele poder se comunicar, o sensor estava na haste do óculos dele, que era um pouquinho do movimento que ele tinha e que permitia, então, ele se comunicar. Então, veja, se todos tiverem acesso a isso, a gente não está tirando aqui a capacidade de resiliência dele, o poder e o potencial dele, claro, né? Mas a importância de levar em consideração todos esses aspectos, né? A gente estava conversando antes de começar, né? Eu preciso considerar os fatores ambientais. Por exemplo, no país, nós temos quase 50% dos municípios que não têm saneamento básico, né? Então, como é que eu consigo falar de saúde e o quanto isso impacta na vida das pessoas, nas crianças, na escola, né? Isso é saúde. Na economia, mas, inclusive. Uma coisa só. Mas isso não impede que a CIF seja implantada. Não impede. Até para mostrar que essas coisas existem. Exatamente. Então, a CIF, ela possibilita dar esses indicadores e dizer assim, olha, se eu não tratar o ambiente, se eu não tratar, né, a criança teve uma gastroenterite, foi ao médico, foi medicada, mas se ela continuar tomando a água que não está tratada, né, ela vai continuar com o mesmo quadro. Então, assim, a CIF dá essa perspectiva ampliada, essa perspectiva que a gente chama de multidimensional. E aí, a incapacidade, para ela ser vista, ela não está na pessoa, mas ela tem que ser, para ser considerada incapacidade, a gente precisa ver todos esses aspectos. Por exemplo, um cadeirante, que é o que a gente estava, né, uma pessoa, uma paraplegia que precisa de uma cadeira. Ele teve a cadeira, ele consegue se deslocar, mas quando ele sai à rua, as calçadas são ruins, ele não tem um ônibus que seja adaptado para que ele possa se locomover, ele chega no lugar, não tem uma rampa de acesso. Então, assim, percebe? A incapacidade gerada, na realidade, pelo ambiente, né? Assim, o fator mais importante dessa perspectiva da incapacidade é o ambiente. Envolve um bairro, uma rua, uma cidade, e o país como um todo. Isso. Porque é uma questão de estar consciente, né? Porque eu acho que vai demandar um tempo para que isso, a gente falou de entrar no sistema, né, de informatização, vai demorar, mas quem está usando isso no Brasil, efetivamente? Então, tem esse modelo que eu falei, o benefício de prestação continuada. Aliás, tem dados do uso do benefício que, quando se começou a usar, diminuiu muito o número de processos de judicialização, entrar na justiça para conseguir. Né? No processo também foi incorporado o assistente social, né?
Antes era só o médico perito que fazia, então você consegue ter uma avaliação desse indivíduo mais completa e integral, dentro, de fato, daquilo que, das condições daquele indivíduo, né? Então, tem esse modelo do BPC e tem vários serviços. Olha, em 2012, foi publicada a Política de Saúde da Pessoa com Deficiência, né? E a CIF é conceitual da política, porém, não há diretriz de uso. Mas o Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde, na avaliação dos SERs, que é o modelo proposto pelo Ministério da Saúde, aqueles que aderiram ao SER, na verificação desses serviços, a CIF é uma das questões que eles têm que estar utilizando os centros de reabilitação. Quando você fala Só que ainda não tem diretriz de uso. Tá, mas quando você fala que elas estão usando, eu estou imaginando, você falou setorial, mas setorial a nível nacional ou está restrito a um estado, a alguma prefeitura? Não, essa é uma política nacional, é uma política federal. Então, todos os municípios que aderirem ao SER, eles são, nesse programa de avaliação desses serviços, dos itens de verificação é o uso da CIF. Mas ainda nós não temos a diretriz de uso, como usar, né? Então, muitos têm trabalhado e desenvolvido, é um trabalho que a gente vem fazendo, de implantação da CIF nos serviços, desenvolvendo instrumentos, desenvolvendo checklists de uso nos serviços que tem, né? Ela tem sido mais vista para a pessoa com deficiência, mas é isso que eu falei. Na atenção básica seria interessante, importantíssima, né? Nas prevenções, promoções de saúde, na saúde do trabalhador, né? Na previdência. Né? Então, bastante abrangente a questão na educação, que a gente estava conversando. Eu acredito que isso venha a se tornar uma das maiores ferramentas de inclusão, que eu espero que em breve esses conceitos cheguem à área da educação, quer dizer, já tem algumas atividades, assim mesmo que pequenas, mas já tem, porque realmente, pelo pouco que eu conheci, falando com você ainda mais, nada supera, porque é um conjunto, não sou eu o incapacitado. Você também é incapacitada porque você não abre possibilidades para mim, você me bloqueia, você me cerceia. E é isso envolvendo a família, envolvendo as relações de amizade, as atitudes, todo mundo está incluído. Tudo isso tem que ser levado em consideração, os fatores contextuais, né? Eu acho que a CIF, além de tudo, ela traz isso que eu acho que é o mais importante. Claro que os dados que ela vai gerar, os indicadores que ela vai gerar de funcionalidade e capacidade é importantíssimo. Nós somos um país que está envelhecendo muito rapidamente, a gente está invertendo aí a pirâmide demográfica. Nossa. Essa é uma questão muito importante a ser considerada, as doenças crônicas, né? É importante a gente lembrar que a gente não se torna idoso aos 60 anos de idade, envelhecer é um processo, então a CIF permite considerar todo esse processo, mas eu acho que a grande importância da CIF é o modelo que ela apresenta, né? Esse modelo biopsicossocial, essa possibilidade de mudar, de fazer essa mudança de paradigma, de sair de um modelo biomédico para um modelo multidimensional, para um modelo biopsicossocial. Além do que, é fundamental que se tire, nós temos um ranço muito antigo, estava conversando com o pessoal da terceira idade aqui, estava falando sobre algumas coisas, que antigamente o aposentado, quando você perguntava, seu pai, encostado. Então, essa sensação de imprestável, de não é legal, porque eu sou velho, porque isso, aquilo, aquela baixa estima, com o contexto da CIF, tudo isso será alterado, porque primeiro convida a família, convida-se todo mundo a participar. E nessa participação é que o idoso, por exemplo, você falou, não fica velho de um dia para o outro. E se implantado na infância, você pode acompanhar o sujeito ao longo da vida dele, não é isso? Se você implanta no sistema de saúde, total, você tem, né? Em qualquer recurso que você for procurar, serviço que você for estar, e saúde não você só vai física, ser saúde mental também, né? Acompanha
A CIF acompanha a saúde mental? Tudo. A CIF classifica, ela é uma classificação estatística, como a CID, ela vai gerar dados. Esses dados vão gerar políticas, né? Esses dados em pesquisa vão gerar indicadores epidemiológicos, ela é uma classificação estatística. Ela é inserida, é como a CID, ela vai estar em todo o sistema classificando todas as condições. E eu consigo classificar, inclusive, os fatores ambientais, né? É diferente de determinantes de saúde e de risco, né? Ela classifica o contexto, não só do indivíduo, mas das populações também, que são diferentes, né, Dirceu? A condição de Santo André é diferente de Santos, a condição do estado de São Paulo é diferente de outro Aquilo que estado. você falou, 2 pessoas com a mesma deficiência não necessariamente receba a mesma... Com a mesma condição de saúde. Você pode ter 2 pessoas com diabetes com comportamento diferente, você pode ter 2 pessoas com quadros diferentes com comportamentos iguais. A gente vê isso todos os dias, né? E também no sentido de que a gente não classifica apenas a partir de uma doença ou de um distúrbio. Todos seriam classificados pela CIF, entendeu? Todos. Você classifica o estado de saúde do indivíduo, né? E das populações também. É uma abordagem... Você consegue comparar, né? Você consegue comparar dentro de um município, regiões, você consegue comparar um município com o outro, gerando os dados, porque ela te dá uma linguagem padronizada, né? Porque são códigos, né? Então, você consegue, aquele relatório que é feito pelo médico, pelo fonoaudiólogo, você consegue transformar aquilo em códigos, né? Então, veja a quantidade de dados. Para o indivíduo, é muito importante. Olha uma situação que a gente vive hoje. Vamos pegar esse paciente, essa pessoa que tem uma deficiência auditiva. Ela foi, né? Então, eu falei que ela tem uma CID, que é o H90, ela chegou num serviço de saúde auditiva, né? Ela fez todo o processo de reabilitação dela, né? Conseguiu, adaptou o aparelho, já está indo para a escola se é uma criança, se é um idoso já está voltando a frequentar. Esse processo não é visível. Ela sai desse centro de reabilitação com H90. Mesmo participando, mesmo estando com o aparelho funcionando, voltou para a escola, está indo para a igreja, né? Essa visibilidade toda do processo, olha que ruim que é para o profissional, que não consegue deixar visível aí todo o trabalho que é feito, para o gestor, em termos de custeio, né? Como é que você custeia todo esse processo de reabilitação? Então, eu vou pedir para você... Lucas, coloca aquela imagem de novo. Aquela imagem da estrutura. Aí, deixa essa imagem. Eu gostaria que você explicasse esse exemplo que você deu dentro daquela estrutura ali, que é altamente didática. Então, é isso que eu coloquei para você aquela hora. Ele chegou com um H90, que é uma surdez, tá certo? Ele tem uma alteração, então, na função auditiva. Certo. A estrutura envolvida é o ouvido, a orelha. Isso deu uma limitação na atividade dele, na capacidade de ouvir. E isso restringe na sua participação, né? Ir para a escola, conversar com as pessoas, né? A participação dele está restrita. Porém, ali nos fatores ambientais, se ele teve acesso, né, a um serviço de saúde aditiva, passou por todo o processo de reabilitação, colocou o aparelho, adaptou, né? Está indo para a escola, tá certo? Uhum. Esse processo com a CIF, ele é visível. Pois é, aí é que entra a colocação, quer dizer que não se complementou, ninguém viu nada. Aí é que entra o terceiro fator? Aí é que entra a CIF, que vai mostrar todo esse processo de recuperação que ele passou. Hoje em dia, nós não usamos isso, nós não temos isso. Hoje em dia, o paciente ele entra sem uso da CIF, só com a CID, com o diagnóstico da doença, ele passa por todo o processo e o sistema não enxerga, ele não é visto todo esse processo. Ele não entra naquele atividade, atividade depois dele ter... Sim, você consegue, pelos exames que você faz, você vê a capacidade auditiva dele. Mas o que eu estou dizendo... Então ele não está interagindo adequadamente com a sociedade? Não, tudo isso aconteceu, eu não consegui classificar. Eu não consegui mostrar em termos de dados todo esse processo que ele... Até para gerar novas... Isso. Hoje, da forma como é hoje, sem o uso da CIF, ele entra, passa por todo o processo,
participa, melhora, conseguiu ter acesso, está usando aparelho, está indo para a escola, e isso, à luz do sistema, ele não é visível. Né? Lucas, pode tirar a imagem. Não se enxerga esse processo todo. Então, esse paciente continua sendo uma pessoa, um H90, um deficiente auditivo, né? A resolutividade do trabalho não é vista e o gestor também com essa dificuldade de mostrar esse processo todo que é feito. Né? Hoje a gente não consegue enxergar por falta de dados, é isso que eu estou falando. Né? Aí realmente fica difícil, né? Porque para você avaliar, né? Agora, se eu insiro a CIF no sistema de informação, eu consigo mapear todo esse processo aí dele e dar esses dados e gerar esses indicadores. Né? Bom, agora vamos perguntar uma coisa para você assim, Cristina, e aí o DSM entra nessa jogada? Aí é uma outra questão, né? Aí é uma outra questão, porque são processos de avaliação. A CIF ela não vai substituir nenhum processo de avaliação. Ela vai complementar. Não, ela não vai substituir, ela vai usar do processo de avaliação, sim, né? Sim. A DCM ela dá dados e muito mais relativos à CID, né? Que é a classificação de doenças. Mas ela não entra, ela dá dados estatísticos a partir da sua avaliação. Então, você fez a sua avaliação de uma criança com autismo, por exemplo, e aí você vai avaliar com base em toda essa estrutura que eu falei. Quais são as alterações de função e estrutura que ela tem, o quanto isso está restringindo a capacidade dela, o quanto isso está restringindo a participação dela, né? Os fatores ambientais, a atitude das pessoas, você vai levar em consideração, classificar a partir da sua avaliação. Então não substitui nenhuma avaliação de nenhum profissional. Não tem limites de aplicabilidade. Nenhum limite, nenhum limite. Agora, porque ela é uma classificação estatística. Tá bom, a CIF se utiliza, claro, não vai substituir nem o CID, nem o DSM. Mas ela vai ajudar muito. Por exemplo, vamos pegar o caso, por exemplo, do autista. Uhum. O autista. O que a CIF vem mudar nesse quadro atual de tanta discussão, de tantas coisas? O que ela altera nesse? Então, ela vai mostrar o que de fato ele tem dessas alterações de função, quanto isso limita a capacidade dele e o quanto os fatores ambientais facilitam ou se tornam uma barreira nesse desempenho desse indivíduo que tem autismo, né? A CIF, na realidade, ela consegue fazer com que você tenha uma fotografia, um filme daquilo que você está avaliando, desse sujeito. E aí ela consegue te dar dados para você estabelecer estratégias, para você planejar o seu trabalho, né? Em cima disso. Então, ela consegue não só ficar restrita, né, ela permite que nossa avaliação no caso dessa pessoa com autismo, não fique restrita só àquilo que ela tem de alterações da função e da capacidade dela, né, que é hoje o modelo biomédico que ele dá, mas que eu leve em consideração o quanto que as atitudes com relação a essa criança está interferindo, né, o quanto que a família, né, está tendo dificuldade, o quanto que ela está, a escola, entendeu? Você consegue classificar o quanto o ambiente, é isso que eu disse, está sendo uma barreira ou ele está facilitando, né? E a questão da avaliação dos profissionais, eu vi que tem umas letrinhas lá que tem 9.000, não assusta um pouco? 9.999 códigos? Ela porque falar de saúde é complexo, né? Então, a gente tem aí essa gama enorme aí de códigos, né? A ideia não é que os profissionais que vão utilizar peguem a CIF toda vez, é desenvolver instrumentos de uso da CIF, né? Isso que está se trabalhando, desenvolver checklists de acordo com o trabalho que é feito, de acordo com a população que você tem. Então, se eu quero desenvolver um checklist para atenção básica, trabalhar com agente comunitário de saúde, quais são as necessidades de informação que se tem, né? E aí, considerando todos esses aspectos que a CIF traz, né? Mas você me perguntou? Porque essa questão me chamou a atenção, porque são 9.999 códigos. E depois parece que tem a avaliação de cada um, são 4 itens de avaliação. Que é esse que eu falei, função, estrutura, atividade, participação e fatores ambientais. Você vai classificar tudo. Quando você for fator ambiental, você está automaticamente avaliando o profissional, que vai tratar
que vai cuidar? Na realidade, você não está avaliando, você não avalia a intervenção. Não, você não avalia o profissional, você está avaliando o quê, então? Se ele tem acesso, por exemplo. Né? Então, é isso que eu falei, ele tem uma deficiência auditiva. Ele teve acesso ao fonoaudiólogo, fatores ambientais, né? Ele teve acesso ao serviço, né? Ele teve, é isso que a gente vai estar classificando. Qual é aonde está dentro de todos esses fatores as dificuldades no sentido do... porque sempre o objetivo é a participação do indivíduo, né? É garantir a autonomia, é garantir a independência, é garantir que ele participe, né? É cidadania. Então, o que é que está restringindo essa participação dele? Está no ambiente? Né? Está na capacidade dele, né, que precisa ser trabalhada? Ele está precisando de uma cadeira? Ele está precisando de uma prótese? Né? Ele está precisando de um aparelho? Então, isso tudo vai ser analisado, e é por isso que ele é muito interessante quando ele é utilizado em equipes, por exemplo, de reabilitação, porque você consegue estabelecer estratégias, planejar o atendimento terapêutico, né? A gente fala muito de planejamento singular terapêutico, porque cada indivíduo vai demandar tem necessidades diferentes um do outro. Então, você vai conseguir, de fato, estabelecer aí esse plano terapêutico singular, né, dentro de um processo de reabilitação. Enfim, são vários. Eu costumo dar uns exemplozinhos de uma pessoa que veio do Nordeste, morar em São Paulo, e que está com dificuldade de se acostumar ao clima de São Paulo, muito frio, né? A família está longe, não tem acesso, mas aí os vizinhos acabam compensando um pouco essa dificuldade da distância da família. Ela tem acesso aos serviços de saúde que acabam contribuindo bastante, e ela não está empregada, mas ela já tem uma entrevista agendada. Veja, nessa história, você não tem uma condição de saúde específica, tá certo? Uma doença. Mas pode gerar? Pode. Não é? Ela pode deprimir, ela pode não conseguir o emprego. Então, veja como eu amplio a minha perspectiva, de fato, de saúde. E né? que, evidentemente, que o sujeito que está do outro lado tenha que ter essa percepção da CIF, porque senão ele vai simplesmente passar uma caneta, rotular e tal. Pelo menos a CIF evita o rótulo, né? Não é isso? Agora, é importante, sim, ela tira esses estigmas, né? Isso. Contribui, na realidade, ela contribui, o seu uso contribui para que a gente mude mesmo essa cultura, mude esse paradigma que a gente tem hoje, que é bastante focado nesse modelo biomédico, focado na doença, né? Ela veio dar uma conotação mais humanista para o ser humano, resgatar. Não que, como você falou, o CID não está errado, porque precisa classificar. Não, né? Eles são complementares. São complementares. Agora, o outro lado humano de interação desse indivíduo é que muda essa conotação da CIF. Totalmente. Agora, Cristina, uma coisa. Existem os professores que estão nos assistindo, principalmente se for da área da educação ou qualquer outro profissional, mas ele encontra curso, se ele quiser saber alguma coisa disso. Eu estou aqui com o seu livro, né? Pedi para o Lucas... coloca a imagem do livro dela aí, em vez de eu mostrar o livro. Me diz uma coisa, esse seu livro do CIF, o que ele aborda todo o conteúdo? Você dá exemplos, onde encontrar esse livro e tudo mais. Então, e aí, foi o que você perguntou. E como é que está sendo o uso dela? Né? Então, a gente tem usos dentro da academia, alguns serviços, e aí a ideia minha e do Eduardo Santana, somos os dois organizadores do livro, foi reunir esses profissionais e contar essas experiências no sentido de estimular que a CIF seja utilizada, né? De estimular que, de fato, ela seja implantada, implementada na rotina de todos os profissionais. Então, no livro vocês vão ter experiências de gestores, esse do BPC que eu falei, né? Avaliação de benefício de prestação continuada, é um capítulo, né? Então, tem vários autores, nós reunimos vários autores, são 18 capítulos, está bastante amplo, tem fisioterapeutas contando, tem fonoaudiólogos, psicólogos, sociólogos, assistentes sociais, né? Tem uma gama grande de profissionais envolvidos com a CIF, porque o nosso objetivo era esse.
divulgar a CIF e dizer que ela é possível. Quando a gente olha a CIF, você fala, nossa, os 9.000 códigos, é isso. A ideia... Por que não logo 10.000? Por quê? A ideia não é que a gente vá lá consultar, né, mas que ela esteja inserida no sistema de informação, que a gente desenvolva instrumentos de uso que já estão sendo trabalhados. A gente vem trabalhando com a implantação da CIF em serviços. Então, o livro foi uma forma da gente dizer do que está sendo produzido, formas de produzir e de implantar a CIF no país, né? É muito importante a gente ter clareza, Dirceu, que a CIF, ela garante direitos, né? A CIF, ela fortalece políticas públicas, né? Ela dá condições, inclusive, porque essa é a ideia das classificações estatísticas, porque ela gera dados, indicadores, e que podem não só criar, mas como fortalecer as políticas existentes também, né? Aí eu perguntei para você, e a gente acabou saindo um pouco do tema, que quem está autorizado ou o que pode fazer para se capacitar para aplicar a CIF na sua atividade profissional? Todos os profissionais, não só da saúde, advogados, todos podem utilizar. Vocês podem acessar o site da Organização Mundial de Saúde, lá tem cursos básicos, né, em várias línguas. Não tem em português, tem espanhol, tem inglês, alemão. E tem, em português não tem? Não tem. Mas tem em espanhol. Aqui no Brasil tem vários. O Edu tem um grupo, o Grupo CIF, que dá cursos, né? Existem materiais disponíveis na internet, tem o manual de uso da CIF, tem a própria CIF. Vocês podem adquirir a CIF, o livro, que foi a tradução para o Brasil, porque agora nós estamos com uma edição de 2015. Antes existia uma CIF e uma CIF para criança e adolescente, elas foram condensadas, então tem agora a edição de 2015 e pode ser adquirida pela EDUSP, que é a editora da USP, né? Então, assim, tem bastante coisa na internet, tem cursos sendo dados e todas as pessoas podem utilizar, profissionais, independente das áreas, advogados, cada vez mais os peritos, advogados, nas questões jurídicas, têm se interessado pela CIF. Eu só queria dizer que, assim, em termos de marcos legais, né, então eu falei que o BPC ele é uma avaliação e que é uma avaliação estabelecida por decreto, e nós temos a resolução do Conselho Nacional de Saúde de 2012, que eu tive a satisfação de participar de todo o processo de construção dessa resolução dentro do Conselho Nacional. Eu era conselheira nacional de saúde. A resolução, ela dispõe sobre isso, sobre o uso da CIF na formação. Então, assim, incluir no sistema de informação, que ela comece a ser usada na formação do profissional, no ensino, né? Que ela, como uma ferramenta pedagógica, em pesquisas, né? Nos próprios serviços, né? O Eduardo costuma falar bastante a questão da CIF, né? Como é que a gente faz para usar a CIF? Usando. Né? Eu só espero que e todos que esses a CIF cursos não assuste as pessoas, tanto quanto quando você fala para alguém assim, você olhou no CID, ou no DSM, que tem mais de 600 doenças mentais catalogadas, né? Acho que no último DSM. Aí, quando se fala de 9.999 códigos, a pessoa não se assuste com isso. Disso, eu posso te contar uma historinha? Pode. Eu já trabalho há mais de 10 anos com a CIF, já é um trabalho que eu venho aí, eu falei que já virou até uma militância. Mas, lá atrás, quando eu falei desse avaliação do BPC, né, quem fez junto com os técnicos do INSS, assessorou no sentido de desenvolver esse instrumento, foi a Heloísa de Nubila que fez a tradução da CIF para o Brasil, né, foi uma junto com a Cássia Buchala, a professora Cássia Buchala. E aí eu perguntei na época, eu falei, nossa, quanto tempo você precisou para capacitar esses profissionais para desenvolver esse instrumento que é excelente, né? Ela falou, 2 encontros. E, na época, eu estudava a CIF e depois eu comecei a trabalhar com profissionais e implantar. De fato,
a princípio, porque você olha é um número grande, mas quando você entende a lógica da CIF, passa por essa capacitação, eu estou fazendo a minha tese de doutorado é a implantação da CIF em serviços, né? E eu estou colocando esse para e passo aí. E é de fato, porque o impacto primeiro que a pessoa, o profissional, ele fica totalmente impactado pelo modelo que ela traz, né, pela possibilidade que a CIF traz. Isso já faz com que ele se sinta entusiasmado e estimulado para querer saber mais da CIF também. E aí ele vê que não vai usar toda a CIF, a gente vai ver quais são os códigos necessários, compor o checklist. Então, isso, de fato, é muito mais trabalhoso no primeiro momento, porque você tem que compor esses instrumentos e tal. Mas é bastante o ganho que você tem com isso em termos de planejamento de trabalho, amplia o campo de visão desse profissional, é muito legal. Ok, Cristina, tinha o Serrano, que fomos os criadores do programa Missão Educar, infelizmente ele já foi embora, conforme falavam antes do combinado, né? E ele costumava dizer o seguinte: quando a entrevista é boa, o tempo voa. Ah, que bom. E realmente já deram um sinal lá que o nosso tempo está se acabando. E eu gostaria de pedir para você que desse as suas considerações finais para a gente fazer um fechamento do que você gostaria de deixar como mensagem para os nossos teleinternautas. A CIF, ela, como eu já disse, usar a CIF garante direitos, assegura ao indivíduo dignidade, qualidade de vida para todos, muda essa perspectiva que a gente tem hoje, e é muito cultural, a gente vê saúde como doença, então amplia isso. Então, a efetivação da CIF, a implantação, acredito que é um caminho sem volta mesmo, e eu convido a todos a conhecer mais, né, a ver essa potencialidade, porque ela é muito potente, e que a gente segue aí nessa luta para que ela seja incorporada ao sistema de informação, para que ela esteja cada vez mais possível a todos, né? Isso é fundamental para o profissional de saúde, para todos os profissionais, para os gestores, mas principalmente para o sujeito, para o cidadão, para o indivíduo, né? Eu acho que é isso, estou à disposição, né? O livro ele está bastante amplo, convido a vocês a conhecerem, e, enfim, Publicado temos uma página... WAK. Publicado pela WAK, o Pedro, isso, nosso amigo pelo Pedro. Nós temos uma página no Facebook do livro, que é Implantando a CIF, o que acontece na prática, tem lá algumas dicas, vocês podem deixar comentários também. É isso. Use a CIF. E o seu Facebook, se alguém quiser eu estou como Cristina Bis, mas eu acho que... B-I-Z. B-I-Z. Mas a página do livro mesmo, e lá vocês vão encontrar algumas outras coisas da CIF. Vai estar como isso daqui? Implantando a CIF, o que acontece na prática. Tá certo? Ok, então obrigada, batemos um papo aqui com a Cristina a respeito do CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, que tem por objetivo incapacidade e saúde, claro, sempre falar da questão da saúde. E uma especialista no assunto, vocês ouviram, prestaram bastante atenção, quiserem o contato com ela, vai aparecer o contato aí, vocês a localizam. Bom, hoje, gente, é tão fácil, coloca o nome dela lá no Google que vai aparecer, não tem por onde, ninguém escapa mais disso, né? E eu quero dizer para você, Cristina, que tem uma frase que a gente termina o programa, que é uma frase do professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, que ele diz o seguinte: o homem não é sábio porque sabe, ele é sábio porque ama. E realmente lidar com o ser humano é preciso o amor. Agora, ele sempre falava também que o amor nunca vem separado da sabedoria. Então, o amor sem sabedoria é tapinha nas costas. Um amor com sabedoria acolhe, né? Então, eu quero agradecer em nome do programa Missão Educar, em nome da Liliana da UPTV, e dizer para você que o Missão Educar fica
aberto aqui para outra oportunidade a gente convidar o Eduardo, convidar o Batiste, para a gente bater um papo, debater mais essa questão da CID. E também falar ao pessoal que está assistindo o programa que a Sociedade Brasileira de Eubiose tem os seus departamentos localizados em todos os estados brasileiros, nas principais capitais, nas principais cidades, cerca de 90 departamentos, mais alguns no exterior, para quem estiver interessado em fazer o curso de eubiose, fazer a iniciação eubiótica, entra no site eubiose.org.br e lá você vai encontrar todos os departamentos, as cidades que eles estão, e você vai poder se inscrever ou até fazer por EAD, que hoje o que manda é EAD. Muito obrigado, Cristina, pela sua contribuição no Missão Educar. Obrigado.